Panasonic, pessoal, vamos aqui fazer aqui o erro E10, né? Temos aí a lavadora Panasonic, pessoal. Isso aqui costuma ser esse erro. A sequência de pesquisa serve para Philco e para Midea, ok? Então vamos falar da Panasonic, mas também é válido para Philco e Midea com alguns modelos. Erro E10, aí display marcando esse erro E10. Nós vamos verificar aqui. Problema relativo à entrada de água da lavadora. Primeiro passo, veja se tem água vindo da torneira. Por incrível que pareça, parece uma coisa tão banal, mas isso acontece. Já houve casos inclusive alunos meus chegar na casa do cliente e simplesmente não tinha água na torneira. O cliente nem notou de verificar isso, né? Então, primeiro passo, verificar se tem água na torneira. Veja aquela peneirinha, a gente vai tá passando aqui nos vídeos. Veja a peneirinha, que é o filtro na entrada da válvula de entrada de água. Verifica a válvula de entrada de água, faça o teste ômico com multímetro, né? Ou energize, pega um cabo de força, desconecta lá na válvula de entrada de água e aplica lá os 127 ou 220 por fora, para ver se vai liberar a água. Teste o chicote de fio da válvula e verifique a placa eletrônica em último caso, que ela costuma dar problema também. Depois também, inclusive, o pressostato, como a gente vai ver aqui. Bem, aqui a gente pode ver que nós temos... Deixa eu abrir aqui o meu negocinho de canetinha. Vamos lá. Aqui erro E10. E as possíveis causas, né? O nível de água não muda em 3 minutos durante o enchimento da lavadora. Mangueira de entrada de água, válvula de entrada de água, sensor de nível de água ou pressostato, que devem ser verificados. Bem, vamos passar aqui o slide aqui, ó. Nós temos a peneirinha, né? Você pode colocar um alicate aqui, apertar e puxar essa peneirinha, ela sai, porque pode acontecer isso aqui tá muito sujo, dependendo da água que chega, né? Pode entupir isso aqui e apresentar esse erro. Então, verificar se tem água chegando aqui. Segundo, verifique essa peneirinha aqui para ver se ela tá limpinha, tá desobstruída. Depois, tira o conector aqui e meça o valor ômico da bobina. Confira, né? Conferiu, tá, se não tiver marcando o valor ômico, como a gente vai ver aqui abaixo, ó, aqui nós temos a tabela, ó. Válvula para 127 volts, temos a válvula principal, pré-lavagem, né, e condensação do duto. Aqui está 1K, em torno de 1K ohms, né? E para 220, 4,5K. Tolerância aí de 10%. Então, retire o conector, não, é bom retirar o conector e medir aqui, né? Retira o conector e meça a resistência da bobina e vê se bate conforme a tabela aqui. Ou também você pode retirar o conector e aplicar direto 127 se a válvula for 127 ou 220 se a válvula for 220. Tendo água, você vai ver que essa água vai ir para o dispenser. Você pode fazer esse teste diretamente se quiser. Eu até prefiro, porque quando você mede a resistência ômica aqui, pode ser que ele esteja com problema de travamento mecânico, né? Ou seja, o pino, né, da bobina ele não é puxado. Ele pode ser puxado, né? E ele solta conforme energiza a bobina, porém pode ser que ele esteja travado, ela superaqueceu por algum motivo, travou e o pininho não consegue subir, então não vai liberar. Então você vai medir a resistência ômica, vai estar batendo, mas mecanicamente ela está com problema. E por isso que eu prefiro, claro, você vai fazer o teste ômico, se a bobina estiver aberta, de cara você já achou o problema. Mas se a bobina estiver marcando boa, um conselho, energiza ela, tira o conector, energiza e vê se a água vai passar, para você ter certeza. Se a água não passar, então a bobina está com a parte mecânica danificada. Beleza, pessoal? Então, nós vimos aqui, verificar se tem água chegando, verificar a peneirinha, medir a resistência ômica da bobina, energizar a bobina para fazer o teste mecânico dela. Aqui são os valores. E outra coisa, aí tu fez tudo certinho lá, né? A placa eletrônica, gente, esse aqui é da Panasonic, esse conector aqui. Então nós temos aí a válvula principal, né, que ela vai no conector, inclusive tem uma das placas da Panasonic que tem um conector aqui. Às vezes o triac pode acontecer do triac, que é o drive de acionamento da válvula, esteja com problema, esteja estragado, né, danificado. Mas como eu vou saber qual é o triac, né? Normalmente ele fica do outro lado da placa, na parte de trás, né?
Você vai medir lá o fio da bobina principal, vai ver onde ela vai aqui conectada. Em alguns modelos vai no pino 6, né? Mas você verifica onde vai o pino, vira a placa e segue aquela trilha. Normalmente o triac em que aquela trilha for é o drive de acionamento. Então você pode estar sabendo qual é o triac, o drive de acionamento, seguindo o pino daquela bobina. Por exemplo, vamos supor que aqui, ó, o pino 1, né? Vamos supor que aqui seja exatamente daqui. Eu peguei só como imagem ilustrativa. Mas vamos supor que o pino 1 seja esse aqui de baixo. Então você vai seguir por outro lado o pino, na trilha, e você vai chegar na peça que é o triac e vai fazer a verificação do triac para ver se está ok. Beleza, pessoal? Então esses são os procedimentos. Agora, você verificou que tem água, a peneira está desentupida, a bobina está boa, você energizou, passou água e mesmo assim dá este erro. Claro que isso aqui é assunto para outra aula. Verifica o pressostato. A mangueira do pressostato tem que ser verificada, né? Verifique a mangueira do pressostato e verifique o próprio pressostato, ok? Então não esqueça, tá chegando água lá, tá entrando água no dispenser e mesmo assim ela dá o erro, pode ser que o pressostato não esteja acusando essa pressão de água. Aí ele vai entender que não está entrando água, né? Então tem que fazer a verificação do pressostato aí. E a mangueira, se a mangueira tiver furada ou danificada, vai dar o problema de ser defeito de pressostato e é somente a mangueira. Verifique isso também, tá? É mais fácil dar um probleminha na mangueirinha do que no próprio pressostato. Ok? Aqui eu coloquei aqui umas informações, que isso aqui é para uma próxima aula. O pressostato da Panasonic Lave Seca recebe 5 volts nos fios branco e marrom. Branco e marrom. A saída do pressostato é nos fios branco e preto. Ela diminui a tensão, não é frequência. Então entende o seguinte, pessoal, não é variação de frequência saindo aqui, é uma variação de pressão. Isso aqui é um transdutor, ok? Entenda o seguinte, existe uma coisa chamada, isso aqui é um transdutor, ok, pessoal? Então ela cheia dá 4,04 volts e vazia dá 4,13 volts, ok? Vazia. Então você vê que a variação é muito pequena aqui. Então você pode estar conferindo isso aí entre os fios branco e preto, né? Porque tem um transdutor. Isso aqui na realidade não é um pressostato. A gente chama de pressostato porque já é o costume, né? Pressostato ele dá, ou ele está dando contato fechado ou aberto, né? E quando é transdutor existe uma variação de tensão ou variação de corrente, que isso aí é o transdutor. Beleza, pessoal? Então tá aí mastigadinha aí para vocês. Podem estar fazendo a resistência do valor ôhmico. Entre o fio branco e preto apresenta uma resistência ôhmica em torno de 23 ohms. Mas isso aqui é o mais importante, essa medida aqui, ó. Cheia 4,04, vazia isso aqui. Então, entrou água e ela continua marcando 4,13 volts. Então, esse pressostato ele pode estar com defeito, ou a mangueirinha, né? Sempre verifique a mangueirinha. Beleza, pessoal? Então tá aí. Erro E10 da Panasonic, Midea ou Filco. Assiste esse vídeo, faça anotações aí no teu papelzinho, que com certeza você vai estar resolvendo aí o problema dessa lavadora. Ok, pessoal? Um abraço. Sérgio aqui da Tempermac. Até o próximo vídeo.